temos sede de Ti, amado Espírito. Dai-nos fome, dai-nos sede de Ti. Nós sabemos que comida nós já temos, porque Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, continua procurando e nós vamos conversando e vai dando tempo de você achar. Todos nós, quando nascemos debaixo de uma cultura, nascemos debaixo de uma mentalidade, nascemos debaixo de um entendimento, de uma educação. E como nós já falamos algumas vezes, isso varia, né? De região, de lar. Só que a verdade é que quando nós nascemos e estamos em uma família, nós estamos debaixo de uma mentalidade. Nós estamos debaixo de um entendimento. Nós estamos debaixo de um sistema de crença. E aí você nasce e começa desde cedo ouvir algumas coisas, a visualizar algumas coisas, e tudo isso vai formando o seu caráter. Estudos dizem que com uma criança com 7 anos de idade, ela já tem mais de 70% do seu caráter definido, baseado em tudo que ela viu e ouviu. Boa parte ela só viu. Às vezes nós achamos que nossos filhos, quando são crianças, bebês, eles não sabem o que fazemos, ou melhor, não entendem, né? É assim que o pessoal fala, né? Não, eles não entendem. Como assim não entende? Às vezes nós falamos coisas que não faz sentido. Por exemplo, se você acredita que uma criança de 1 ano de idade não entende o que você está falando com ela, por que você fica falando com ela dentro da barriga? Sendo que na barriga ela tem ainda menos idade, deveria entender menos. Mas o que o senhor quer dizer? Existe uma influência nossa em relação aos nossos filhos, à nossa família. Nós recebemos essa influência em relação aos nossos pais. E por mais que você diga que não, existem coisas que trouxeram deformidade. Pastor, deformidade não apenas acerca de um conceito de alguém ou de um entendimento, mas quando nós aliamos alguns pensamentos, algumas atitudes de acordo com a palavra. Existem comportamentos nossos que eles são errados, mas eles foram ensinados para nós, e às vezes nós achamos que ele não está errado, porque nós somos ensinados desde pequeno acerca daquilo. Existem coisas que se tornaram linguagem para nós, e não tem problema nenhum
para nós, porque nós ouvimos isso desde pequeno. Já há algum tempo atrás eu falei um pouco a respeito disso. Eu queria explanar de novo esse assunto. Por exemplo, para nós paulistas, chamar alguém de desgraçado é ruim, mas não é tão ruim quanto você falar isso para um nordestino. Falou isso para um nordestino, para o pessoal do norte, é o fim da picada. Você está... Existem linguagens que nós ouvimos que às vezes para nós é normal, de acordo com a região que estamos, sim ou não? Não é, gente? Mas para outras, aquela linguagem é uma aberração. Assim como algumas palavras às vezes mudam o sentido de acordo com a região que você está. Por exemplo, existe uma briga constante entre os cariocas e os paulistas. É biscoito ou é bolacha? Né, Renan? É biscoito ou é bolacha? Renan encontrou um cara no Rio de Janeiro, quando ele foi para lá no Fire, e a discussão era essa, era biscoito ou era bolacha, né, Renan? O que você acha, gente? É biscoito ou é bolacha? Mas se eu fizer a mesma pergunta, talvez numa igreja do Rio de Janeiro, ou num lugar onde tem carioca, eles vão acreditar que é? Não, e não é assim, é biscoito. Porque não é só a palavra, o sotaque vem junto, né? Ele tá. Sabe o que é interessante? Nós ficamos quase 5 anos em registro. O interior de São Paulo é aproximadamente 200 quilômetros daqui, 180, 200 quilômetros. E existem algumas linguagens que eram usadas lá, que com o tempo nós estávamos usando também. Porque cada ambiente, cada lugar, cada região tem uma linguagem. E quando você começa a fazer parte daquilo, às vezes você vai assumindo aquela linguagem como normal. Por exemplo, gente, café, quando você vai fazer, o que você fala aqui? Você vai? Lá eles falam temperar o café. Aí um dia eu perguntei para algumas pessoas, eu falei, vocês colocam o quê? Cominho, tempero baiano? Se você pegar um peixe aqui que ele está com as vísceras ainda, o que você vai fazer com o peixe aqui? Lá eles falam consertar. Eu falo, rapaz, você vai usar o quê? Essa é uma linguagem que às vezes muda de acordo com a região. E para eles, se você falar a respeito disso, você vai entrar numa vã discussão, porque ela entendeu dessa forma. Um dia eu estava com um dos meninos, o Alexandre, o Danilo, e aí estava vindo uma bicicleta, aí um deles falou, ó, bicicleteiro. Eu falei, rapaz, eu achei que era ciclista, eu achei que era. Mas por quê? Verdades são estabelecidas para mim e para você de acordo com aquilo que ouvimos, a região que vivemos, a cultura que recebemos. E existe um detalhe: você nasce lá na família que você nasceu na família que você nasceu, você não teve opção. Mas tiveram algumas coisas que você recebeu como verdades, que elas precisam ser revistas na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que você recebeu uma mentalidade através do seu pai, da sua mãe, naturalmente falando, ou de quem você foi criado. Só que a sua história começa antes disso. Existe um versículo que muitos pensam que é direcionado a uma pessoa, mas aquele texto dizia a respeito de uma geração. Eu vou falar o versículo e vocês vão falar para mim onde está. Antes mesmo que fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já. Aonde que está, gente? Jeremias capítulo
Nós vamos ler ele. Escute, antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido. Você já fazia parte. Você já fazia parte daquilo que Ele tinha como resposta para essa geração. Amém? Amém? Só que para nós é muito mais fácil nós acreditarmos no que nós recebemos, no que nós vivemos, do que no que a palavra diz, porque enfim, você viveu isso. Só que eu quero que você entenda que o que você viveu nem sempre é uma verdade ao seu respeito quando se alinhado com a palavra. Pastor, eu sofri abuso. Pastor, eu fui rejeitado. Pastor, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Amém. Não, pastor, deixa eu contar, tá bom, eu vou te escutar. Mas no fim eu vou te dizer: a sua história não começa aí. A sua história não começa aí. A sua história começou em Deus. E nós precisamos permitir com que a nossa mentalidade mude a respeito disso. Nós precisamos permitir com que a nossa forma de pensar mude a respeito disso. Sendo assim, a nossa linguagem vai mudar. Sendo assim, o nosso comportamento vai mudar. Sendo assim, a nossa fé começa a ser alinhada com os céus. A nossa mentalidade nos fez separar a nossa vida. A nossa vida, no nosso entendimento, é separado em 3 partes. Minha vida carnal, que é ali onde eu exerço os meus projetos, a minha profissão. No nosso entendimento natural, nossa vida é dividida em 3 partes. Primeiro, a minha vida carnal. Segundo, a minha vida emocional. A minha vida emocional é onde eu assumo compromissos, aliança, relacionamento, construo uma família, procuro uma esposa, uma mulher, me caso, tenho filhos. É a minha vida emocional, é onde acontecem os meus relacionamentos. E terceiro, a minha vida espiritual, que se resume em se relacionar com Deus através de um culto, de uma igreja, fazer parte de uma congregação. Nós separamos a nossa vida em 3 partes: vida carnal, vida emocional e vida espiritual. Nós separamos a vida em 3 partes. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Para nós sempre foi ensinado dessa forma, como se nós separássemos a vida em 3 partes, e para cada área existe um devido valor. E aí é onde começa um entendimento errado acerca de quem nós somos. Porque você não tem 3 áreas, você não tem 3 partes na sua vida. Você tem uma vida espiritual que tem que trazer reflexo na sua vida carnal e na sua vida emocional. Você está entendendo? Pastor, por que o senhor está falando isso? Se eu acreditar que eu tenho 3 áreas, é como se dissesse assim, ó, não, peraí, ó, agora eu estou fazendo negócios. Se trata da minha carne. Então, eu não posso usar a Bíblia aqui. Eu não posso usar a palavra aqui. Agora é a minha vida emocional. Eu estou escolhendo a mulher que eu vou casar. Então a palavra não cabe aqui. Porque enfim, eu que vou casar com ela. Eu que vou ter que ficar até o fim dos dias com ela. Quando nós separamos a nossa vida em 3 partes, nós estamos impedindo que a nossa essência, a nossa realidade que é espiritual,
tenha influência e traga direção para todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Repita comigo: eu sou o Espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você é Espírito. Credo, pastor, então quer dizer que eu fico... Porque quando fala de Espírito, todo mundo pensa em alma penada, né, gente? Eu vou usar esse termo para você entender, né? Não. Quando nós falamos de Espírito, nós estamos falando da sua essência. Pastor, por que eu sou Espírito? Eu não consigo entender isso. Porque Deus é Espírito. Pastor, por que é tão difícil eu acreditar nisso? Porque você foi ensinado a acreditar naquilo que é natural, que é palpável. Sabe por que para nós é difícil acreditar em algumas coisas que a palavra nos diz? Porque a nossa mentalidade está presa numa realidade natural, numa realidade emocional. Eu vou te dar um exemplo. Quando o seu filho, sua filha, ou alguém está com febre, o que você dá para ele? Vamos lá, na maioria existe um remédio. Qual? Um é Tilenol, outros é dipirona, enfim. Eu me lembro de uma circunstância que eu passei com a Laila. Ela estava doente e ela era bem pequena. E eu falei: filha, você está doente, eu vou orar por você e você vai ser curada. Amém, filha? Ela falou: amém, pai. Ela era bem pequena. Lá ela tinha umas facetas, uns negocinhos brabo. E aí eu orei por ela, fiz uma oração: ó Senhor dos céus. Dei rabo de arraia, fiz tudo. A hora que eu terminei a oração: obrigado, amor. Obrigado. Essa mulher é a mulher mais linda que existe nesse lugar, gente. Eu só queria ressaltar que hoje nós estamos fazendo 23 anos de casados, tá? Mas o meu amor ainda é dos primeiros dias ainda. E eu perdi o raciocínio. Da Laila. E aí, a Laila, fiz a oração, tudo. E aí, filha, tudo bem? Tudo bem. Então você é curada. Eu sou, pai. Mas que hora que a gente vai no médico? Pastor, por quê? Porque de alguma forma ela entendeu isso. A gente, de alguma forma, nós, de alguma forma, ensinamos isso para eles. E nós somos ensinados. E aí temos até recursos para isso. Para isso que Deus deixou os médicos. Amém, eu creio nisso também. Só que o médico não tinha que ser a primeira opção para nós, tinha que ser a última opção. Você está entendendo? Mas a nossa mentalidade, como nós somos criados, como nós somos gerados, nos faz buscar o que é palpável, porque isso é mais seguro. E nós fomos caminhando dessa forma acerca do Evangelho também. Por isso que é tão difícil entender que nós somos espirituais. É muito mais fácil entender que somos carnais, porque é palpável. Só que quando nós não conseguimos discernir isso no nosso espírito, não conseguimos entender isso no nosso intelecto, nós levamos uma vida repartida. Nós não somos completos porque nós dividimos a nossa vida em partes. E acreditamos dar o devido valor a cada parte da nossa vida, sendo que nós somos um, que precisa trazer reflexo em todas as áreas. Eu sei que isso soa
como dificultoso para se entender, porque talvez seja algo novo para você. E o nosso cérebro, ou sei lá como que é, ele tem dificuldade de assumir o que é novo. Estudando um pouco a respeito de psicologia, psiquiatria, neurociência, eu descobri que a nossa mente, ela sempre procura o caminho mais fácil. Pastor, sabe por quê? Se ele sempre usar o seu subconsciente, que é onde está tudo gravado, ele gasta menos energia. Quantos para virem para a igreja fazem o mesmo caminho? Levanta a mão só para me saber. Quantos quando chegam aqui procuram o mesmo lugar? Às vezes não acha, porque chega um pouquinho depois, mas às vezes já chega até um pouquinho antes para sentar onde quer, não é isso? Escute, sentar aqui, ali, ou ali, ou ali, não muda o culto que nós vamos oferecer, ok? Sim ou não? E não estou falando que tem problema nisso, fica à vontade. Quem chega mais cedo tem direito de escolher. Amém? Só que eu quero que você entenda que isso é fruto, é resultado de uma mentalidade do subconsciente, que sempre vai querer nos levar pelos mesmos caminhos, fazerem as mesmas coisas, porque isso economiza energia. E o seu corpo trabalha, ou melhor, a sua mente trabalha continuamente para economizar energia. É por isso que às vezes o processo de emagrecimento é tão difícil. Porque o primeiro processo, quando você para de comer, é querer armazenar energia de um lugar. Depois ele vai armazenar energia em outro, ele vai buscar energia em outro lugar. Só que ele não quer emagrecer, porque emagrecer vai fazer você entrar por um caminho novo. A nossa mente, ela quer buscar um caminho que já existe, porque isso gasta menos energia. Então a sua e a minha mentalidade sempre vai rejeitar o que é novo. E é por isso que para nós é tão difícil entender que nós somos literalmente espírito. Porque a nossa mente às vezes quer rejeitar o que é novo. Só que eu quero dizer uma coisa para você: o Evangelho é novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5:17. Pois os que estão em Cristo, nova criatura são. E nele tudo se fez. Se você está em Cristo, diz que tudo se fez novo. Só que é importante que eu e você nós entendamos que essa novidade de vida está no seu espírito. A minha e a sua expectativa tem que estar no nosso espírito, aonde Deus fala. Abra a sua Bíblia, você já abriu o capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 37. Vamos ler o 36. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário,
vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Olha só, esse texto termina com um versículo dizendo a respeito do vinho velho. Por mais que existe um contexto histórico de que o vinho, quanto mais antigo a safra, melhor é. Mas aqui o texto, ele está dizendo literalmente do que é novo, não do que é velho. O foco não é velho, mas ele diz: ainda assim tem gente que vai dizer que o velho é melhor. Porque essa é uma questão de mentalidade. Nós temos dificuldade de nos abrir para o que é novo. O texto diz que não se pode derramar vinho novo em odres velhos. Quando nós falamos odres, nós achamos que é simplesmente uma cuba de barro que se colocava um vinho, e não é. Ela era feita de couro de animal. E quando ela estava velha, ela perdia a flexibilidade. E aí o vinho novo, ele tinha um poder de fermentação maior. Quando ele começava a fermentar, como estava velho o odre, ele não aguentava a pressão do que era novo e se rompia. Por isso que o texto diz: não se pode colocar vinho novo em odre velho. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: se você quiser viver o que é novo, você tem que abrir mão do que é velho. Se eu e você quisermos ter a mentalidade de Cristo e entender que a nossa realidade é espiritual, nós temos que abrir mão de uma mentalidade carnal, de uma mentalidade emotiva, da onde parte as nossas decisões. Só que veja só, o odre novo tem flexibilidade para receber o que é novo. O que Deus tem para você precisa encontrar em você uma disposição para expandir. Você precisa estar disposto a ser flexível, a se abrir para impedir com que Deus, permitir com que Deus expanda, para que Ele possa alargar. Como assim? Existem coisas que você disse: eu nunca farei, eu nunca mais farei. Talvez seja isso que Deus quer que você faça. Eu não consigo fazer, eu não tenho vontade de fazer. É isso que Deus quer que você faça. E você vai receber algo novo de Deus quando você permitir com que o odre seja expandido, para que você receba de novo, não seja perdido. Inquestionavelmente existe algo novo de Deus para ser liberado sobre a minha e a sua vida. E isso não é chavão, é realidade do Evangelho. Só que existem áreas da nossa vida que elas só vão romper se nós nos abrirmos para aquilo. Existem coisas que, se eu e você, nós não estivermos dispostos a nos abrir para aquela realidade, o que você receber de novo vai romper. E sabe o que Deus quer que eu e você seja? Que eu aprendi na semana passada no filme A Forja. Deus não quer que você seja um dreno, Deus quer que você seja uma fonte. Fonte não perde, ela reserva e libera. Para isso, eu e você, nós precisamos nos abrir para esse entendimento de uma vida no Espírito. Como assim? Eu preciso permitir com que essa realidade mude os meus hábitos. Você foi ensinado a comer no mínimo 3 vezes por dia, ok? É mais, gente? Tem gente que é mais, né? Café da manhã,
almoço, café da tarde, janta e lanchinho da noite. E aí você e eu, nós entendemos que isso é importante. Se alimentar faz parte da lei da sobrevivência, não é assim? E isso se tornou tão natural que às vezes você não tem nem fome, mas você lembra, rapaz, está na hora de comer um negócio. Ei, a nossa mentalidade precisa mudar acerca disso. Pastor, eu preciso parar de comer. Às vezes sim, para fazer um jejum. Mas para que eu e você consigamos viver a nova vida que nós recebemos espiritualmente falando, nós precisamos entender que existe uma necessidade no nosso espírito também de ser alimentado. Nós precisamos reconhecer que existe uma fonte, existe um lugar onde alimenta o seu espírito, onde alimenta a vontade do Pai, onde a vontade do Pai é liberada sobre mim e sua vida. E quando eu falo de mudar a mentalidade, é porque nada muda até que você mude a sua forma de pensar. Você é o que você pensa, você é hoje o que você decidiu ser, e você vai ser amanhã o que você decidiu ser hoje. Tudo isso baseado em um pensamento, em uma forma de pensar. O nosso comportamento responde àquilo que pensamos. A nossa linguagem libera aquilo que cremos e pensamos. Se você quiser mudar o seu comportamento, a sua linguagem, você precisa mudar a sua forma de pensar. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E a realidade é que você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. O seu espírito tem que governar a sua vida. Você tem só uma vida, e ela tem que trazer reflexo em outras áreas. Entenda isso. Eu trabalho em uma empresa de reciclagem, e alguns dias eu tenho falado com alguns funcionários acerca do encontro, pois eu vi uma oportunidade de pregar a palavra. E 3 pessoas lá decidiram ir para o encontro. Eles vão para o encontro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não, aqui eu não posso falar de igreja, porque aqui diz respeito à minha vida profissional, carnal. Eu sou espírito, e aonde eu estou, eu libero aquilo que eu sou. Não importa o ambiente que eu estou, o que eu preciso entender é quem eu sou. E se eu entendo que eu sou espiritual, eu preciso criar meios para alimentar literalmente o meu espírito e me ligar à fonte. Se nós entendemos essa realidade, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida muda. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. Vamos falar um pouco a respeito desse entendimento, de entender qual é a nossa fonte, da onde nós nos alimentamos. E para falar de criação, de fonte, nós temos que falar de Gênesis. Quem achou, diga amém. Gente, é facinho, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Já vamos começar no versículo 1. Diz assim: no princípio Deus criou o que, gente? Céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Mas o que Deus criou primeiro? Os céus. Escute, existem coisas que às vezes nós ignoramos, mas elas trazem um entendimento quando nós olhamos na ordem correta. Céu e terra. Depois, em Mateus capítulo 6, é nos ensinado uma oração que diz:
Que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, e assim aqui na terra, assim como é feito no... Ei, os céus foi criado, ou melhor, a terra foi criada para manifestar os céus. Você e eu precisamos entender isso. A terra é um reflexo dos céus. Por isso que os céus foi criado primeiro. Porque tudo começa nos céus. Tudo é criado nos céus. Vamos ler o verso 10. Diz assim: a parte seca Deus chamou a terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie. As árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Olha só, gente, o verso 10. Verso 10 diz assim: a parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação. Ok? Pastor, o que o senhor está querendo dizer aí? O que Deus criou primeiro? A terra ou a planta? O que Deus criou primeiro? A vegetação ou a terra? Sabe por quê? Deus jamais vai criar algo sem antes criar a fonte daquilo que Ele criar. Como assim? Primeiro Ele cria a fonte de alimento, de suprimento. Depois Ele cria a vegetação que vai se alimentar da fonte. Você está entendendo? Vamos continuar lendo para você entender um pouco melhor. Verso 20. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a terra e amanhã. Esse foi o quinto dia. Deus criou os mares, Deus criou as águas e depois criou os peixes. Por quê? A fonte do peixe é a água. Se você tirar um peixe da água, o que vai acontecer, gente? Então Deus primeiro, antes de criar a criatura, Ele criou a fonte dela, a fonte que iria sustentar e trazer vida para ela. Vamos continuar lendo. Verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha só, Deus olha e diz assim: façamos o homem de acordo com a nossa imagem. Os vegetais, as plantas, as árvores, qual que é a fonte dela? A terra. O peixe, o mar. Ok? Aqui Deus está falando: façamos o homem segundo a nossa imagem. Qual que é a fonte do homem? Você está conseguindo entender isso? Está entendendo isso? Deixa eu te falar, é por isso que as pessoas ficam aí fora procurando um monte de coisa, resposta em pessoas, em relacionamentos, em coisas, mas nunca são supridas, porque a fonte delas não é coisas e não são pessoas. A fonte delas é quem criou elas, o próprio Deus. Quando nós saímos dessa ordem, nós estamos saindo de um projeto original, de uma vida no Espírito, porque Deus é Espírito. Pastor, porque me falta vontade de fazer o que é de Deus? Primeiro, que com Deus você não caminha por vontade, você caminha por convicção e fé. Segundo, porque talvez você ache que a sua fonte está em coisas. Como assim? Hoje eu não estou bem, não vou orar. Hoje eu não estou bem, não vou cultuar. Escute, o Evangelho não está fundamentado no que eu e você sentimos, mas sim em quem Cristo é. E quando eu entendo que Ele é a minha fonte, Ele é o meu sustento, não importa o que aconteça à minha volta, eu continuo tendo motivos para adorar, para bendizer, para reconhecer que Ele é poderoso, santo, digno de louvor, porque Ele não muda, Ele é imutável. E eu preciso entender que Ele é a minha fonte, a minha essência está nele, assim como o peixe se alimenta das águas. Eu me alimento dos céus, da vontade do Pai. Se eu conseguir entender isso, se a minha mentalidade mudar e abraçar essa verdade como uma realidade, o meu comportamento muda. Nós precisamos entender que a nossa fonte é Cristo, que você nasceu nele. Como assim? Lá no Éden, Adão morreu para Deus, ok? E talvez esse projeto de fonte, de essência, se perdeu no meio do caminho, mas Cristo veio e restaurou a sua ligação com os céus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E quando eu entendo que Ele é a minha fonte, quando eu entendo que Ele é o meu sustento, seja qual for a área da minha vida, seja emocionalmente eu preciso tomar uma decisão, eu digo: Jesus, o que eu devo fazer? Seja profissionalmente, o que eu preciso fazer? Porque tudo começa no Espírito. E se eu entender que Ele é a minha fonte, carnalmente pode me faltar algo, mas eu vou me sentir pleno e dizendo: obrigado, Jesus. Por mais que a minha volta aparentemente não tenha o que eu queira, mas dentro de mim eu tenho tudo. Olha só, existe uma coisa interessante. A fonte das plantas estão na terra, e ela naturalmente libera
que uma planta precisa, o que uma árvore frutífera precisa para crescer e frutificar. Amém? O peixe, naturalmente na água, ele tem o que ele precisa. A fonte de cada um deles libera sobre eles a bênção. Mas veja só, Efésios capítulo 1, abra aí. Efésios capítulo 1. Verso 3. Quem achou, diga amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos ler. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Pastor, o que isso quer dizer? Cada fonte se encarrega de liberar a bênção para aquilo que foi criado partindo dele. A sua bênção, a sua vida está na sua fonte, em Cristo Jesus. Vamos ler mais um versículo. Atos capítulo 17. Atos 17, verso 28. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Abra no último texto, capítulo 4 de João. João 4. Capítulo 4, verso 6, diz assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, dizendo-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe daria, pedido a ele, teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água do poço, é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e comeu? Ele mesmo bebeu e como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu tenha mais sede, nem precise voltar aqui e tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus disseram que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Alguém já teve a oportunidade de ver um poço aqui que não fosse tão fundo e você visse o fundo dele ou não? Na sua casa? Olha, lá em casa também, lá em Itapevi, onde a Larissa e o Caio mora, tem um poço também. E ele não é muito fundo. Sabe o que é interessante? A hora que você clareia ele, você vê que no fundo dele tem tipo um furinho na terra, e de vez em quando sobe algumas bolhas ali. Não é isso? Sabe por quê? O buraco que foi feito foi só para armazenar a água que brotava ali. Mas na verdade existe uma fonte ali. E eu não sei, quem conhece sabe que você precisa usar aquela água. Quanto mais você usa a água, mais brota. Ei, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher era: você está procurando nos relacionamentos que você teve até hoje uma resposta que só eu posso te dar. Por isso que Jesus tocou no assunto: ó, vai lá buscar seu marido. Já tinha 5. Pastor, o que isso quer dizer? Ela estava procurando resposta nos relacionamentos. Ela estava procurando resposta espiritual naquilo que era emocional. E Jesus disse: ó, se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede.
Ele estava querendo dizer: bebe de mim, que você vai encontrar o que você precisa, e você vai parar de procurar nos outros o que só eu posso te dar. Ei, a resposta para a sua vida, a plenitude, a felicidade, a paz que você procura não está fora, está dentro. E sabe o que é interessante? Quando você entende isso, você começa a beber dessa água, você começa a liberar essa água sobre outros, essa água começa a ser renovada dentro de você. Quem que se sente bem pregando a palavra de Deus aqui? Quem se sente bem? Se sente bem pregando a palavra, sim ou não? Sabe por quê? Você está liberando a vida. Quando você libera a vida, ele gera um novo entendimento, uma nova vida, uma nova unção é liberada sobre você, porque você foi chamado não apenas para armazenar a vida, mas sim para liberar a vida. Quando eu e você, nós reconhecemos a nossa fonte e bebemos dele, alimentamos o nosso espírito, vida começa a ser liberada através de nós. A nossa vida começa a ter mais sentido. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de lidar com alguns problemas que se levantam na área da saúde, na área profissional, emocional, financeira? Porque nós começamos a olhar o problema partindo dessa área. Se você olhar esse problema partindo da área espiritual, da sua fonte, você vai entender que Cristo é a resposta para qualquer problema na sua vida. Aí você começa a ser cheio de fé para combater a doença, o câncer. Você começa a ser cheio de fé para combater a diabetes, o colesterol. Sabe por quê? A sua verdade não parte daquilo que te disseram, mas parte da sua fonte. E nessa fonte você é curado, você é transformado. E aí, quando eu começo a crer nisso, a minha linguagem começa a mudar. Como assim? Você acorda de manhã, às vezes a dor está ali ainda. Você levanta suas mãos para os céus e diz: obrigado, Jesus, porque Tu és a minha fonte, e em Ti eu não tenho dor nenhuma. A sua fonte não é o problema. A sua fonte não são as suas emoções. A sua fonte não é o seu trabalho. A sua fonte é Cristo. Pastor, o que é o meu trabalho? É só o poço que Deus está usando. Você está entendendo? É o buraco que Deus fez para armazenar aquilo que Ele libera sobre a sua vida. Mas a fonte que gera água lá é Jesus. Pastor, eu acho que se eu casar, o meu problema com masturbação vai acabar. Ei, seu problema com pecado. Pastor, se eu me casar, eu não vou ter mais problema de ficar olhando por aí as mulheres, os homens. O seu problema com pecado. Pastor, se eu me casar, aí eu consigo fazer projetos para a minha vida, porque aí eu não... O seu problema com pecado não está ligado simplesmente ao que você precisa adquirir, mas sim uma verdade que você precisa reconhecer. Como assim? Ei, você não precisa de alguém para suprir as suas necessidades, porque as suas necessidades são supridas por Ele. Pastor, e se eu perder o meu emprego, não tem um problema. Não tem problema, só não perca a fonte. O poço pode mudar, o que não pode mudar é a fonte. Que a minha fonte e a sua fonte seja Cristo. Que você entenda que na verdade você é espiritual, e o que eu e você nós precisamos é buscar no Espírito, literalmente. Como assim? Se relacione com o que é espiritual todos os dias. Não é natural eu e você nos prostrarmos diante das dificuldades. Sabe por quê? O texto que nós acabamos de ler em Gênesis diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é isso? Depois ele termina dizendo: dominai sobre todas as coisas. Escute, se você estiver nele,
Se você estiver na fonte, que é Ele, o domínio está nas suas mãos. Pastor, pediu o controle, não sei o que fazer. Não busque o controle novamente. Busque a fonte. Porque quando você estiver na fonte, você tem o controle. O que nós precisamos está nele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A resposta não está fora, está dentro. Se coloque de pé. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a abrir a sua mentalidade. Comece a expandir a sua mentalidade dizendo: Jesus, eu quero me apegar a Ti. Tu és a minha fonte. Tu és a minha fonte, Jesus. Tu és a minha fonte. O Senhor é quem cuida de mim, ó Pai. O Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem cuida dessa igreja. Nós somos seus. Nós somos seus. Abra o seu coração para Ele e diga: Jesus, me ajuda. Me ajuda a entender que eu fui criado a partir de Ti, que eu fui criado segundo a Sua vontade. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Ah, Jesus. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és do que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar.
queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão direita no seu coração e começasse a orar. Pastor, pelo quê? Pelo seu interior, pelas suas emoções. Mas se você está com a mão no coração, pelo seu intelecto, pelo seu pensamento, comece a orar e comece a dizer: eu declaro que os meus sentimentos estão diante do Senhor. Eu não vou mais tomar decisões segundo o que eu sinto, mas sim o que o Senhor diz. Pelo seu Espírito, eu quero ser guiado pelo seu Espírito. Eu não quero mais viver segundo os meus planos, o meu intelecto, a minha carne. Eu quero viver segundo a sua vontade. Eu não quero viver fundamentado nos meus apetites naturais, mas sim no alimento que vem dos céus. Comece a orar, comece a declarar: eu sou sustentado pelos céus. A minha vida vem de Deus. Eu confio em Ti. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra me chover de saciar. uma vez que eu já. Dá-me de beber, e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, e tu és Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu e eu quero beber. Salvador. E quero beber Do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Em uma só voz quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia A minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga para ele: Jesus, Tu és a minha fonte. Quero beber É nele que você vai vencer o pecado. É nele que você vence a mentira. de águas Porque Ele é a verdade. Eu não sei se você já passou pela experiência de olhar para pessoas ou para algum lugar com os olhos cheios de lágrimas. Você já passou por isso? O que acontece? O que você está olhando fica meio embaçado, não fica? Porque a lágrima está ali, está atrapalhando. Assim como os discípulos estavam no meio de uma tempestade e eles olhavam Jesus e eles viam o que, gente? O fantasma. O medo
fazia com que a visão deles mudasse. A lágrima às vezes faz com que a nossa visão mude acerca de algumas coisas. Por isso Deus falou algo comigo esses dias. Outra pessoa testificou algo parecido. E às vezes existem momentos no Evangelho que a nossa caminhada é assim, ó. Lenço numa mão e a espada na outra. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Ele é o seu consolo, mas também é Ele quem te sustenta. Você não está desamparado, você não está esquecido, você não perdeu a guerra enquanto você tiver a espada na mão, enquanto a palavra for o seu sustento. Você está guardado. Talvez existam circunstâncias que vão te fazer chorar. Existem pessoas que às vezes você vê sofrendo do seu lado, que te faz chorar. Pastor, o que eu faço? Você pode até chorar, meu irmão. Depois você levanta e fala para ela: eu vim trazer novidade de vida para você. Eu vim falar de alguém que pode tirar você do lugar que você está. Eu vim falar de alguém que pode curar a enfermidade que você está vivendo. O momento não é a sua realidade. A sua realidade é o que a palavra diz. Se tem alguma coisa embaçando sua visão, meu irmão, pode usar o lenço, mas não esqueça: lenço numa mão, espada na outra. Levante as suas mãos ao céu só por 30 segundos. Comece a adorar a Jesus. Comece a reconhecer a grandeza, o poder, o senhorio, a autoridade de Jesus. Nem tudo você vai explicar, mas a palavra é a resposta para tudo. Nem tudo você vai conseguir compreender, mas Ele é a resposta para tudo. Por isso adore a Ele, adore a Ele. Seja intenso, nós já vamos encerrar. Já adoramos Jesus, já adoramos Jesus.